Olá, está no ar o Closing, fechamento do mercado aqui na BMC News, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas no Brasil e também no mundo, além de entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Quero já começar este nosso programa deixando uma ótima tarde para você que está nos acompanhando, está de olho aqui nas notícias do mercado internacional, inclusive anúncio do novo iPhone número 15. Já temos uma enquete, inclusive, aberta no Instagram do senhor Marcos Saravalli. Tem algumas opções. Você vai comprar o novo iPhone 15? Sim, não ou nem full. Tem ali uma opção listada lá no Instagram de Marcos Saravalli. Então já chamo você, investidor, para também participar dessa enquete com o senhor Marcos Saravalli para nós termos uma dimensão dessa popularidade do anúncio. Anúncio bem interessante, uma mudança fundamental no iPhone, inclusive nos cabos de carregamento. Nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso programa. A Apple caía bastante ao longo do dia, até antes do anúncio. Vamos dar uma olhada daqui a pouquinho também em como estão as ações da Apple listadas no mercado internacional. Para o Ibovespa, nós estamos como nesta tarde? Hoje é um dia atípico, enquanto os outros mercados fecharam praticamente em estabilidade. Quando em estabilidade e não no patamar negativo, o Ibovespa está bem positivo, 0,77% de alta neste momento, 117.787, e já tivemos alguns momentos com o Ibov acima dos 118 mil pontos. Então, é o segundo dia consecutivo desta semana com bons ganhos para o principal índice acionário da nossa Bolsa de Valores. Enquanto o Ibovespa sobe, a naturalidade, a relação natural que nós podemos fazer por aqui é que o dólar esteja caindo. No entanto, não é o que acontece, pelo menos até o começo deste programa, e continuamos com o mesmo cenário, 0,31% de alta para o dólar futuro. Dólar comercial futuro cotado a R$ 4,96. Então, Ibov sobe, dólar sobe, quem está mentindo? Talvez ninguém. Nós sabemos que existe essa correlação, pelo menos na cabeça dos investidores, mas em dias como o de hoje, nesta terça-feira, nós podemos ter os dois indicadores, tanto o nosso principal índice acionário quanto o câmbio, em referente, claro, à principal moeda do mundo em relação ao dólar, ambos em patamar positivo. Principais destaques no dia de hoje: Açaí, Petz e CVC do campo positivo, todos acima de 4% de valorização. Açaí, inclusive, ganhando 5,89% de valor. Braskem, Localweb e CSN Mineração estão nas principais posições do lado negativo, ou seja, de quem perde valor no dia de hoje, desde o comecinho das negociações. Então, praticamente não tivemos mudanças desde a minha última atualização aqui na nossa programação, lá à 1h30 da tarde. O cenário é o mesmo, claro, tivemos novas notícias que podem motivar algumas movimentações pontuais, mas o índice ainda ganha bastante valor e os principais ativos em destaque ainda são os mesmos. Isso eu estou falando, claro, para o nosso mercado brasileiro. Já mencionei que foi um dia atípico, está sendo um dia atípico para a nossa Bolsa de Valores. Agora, para falar de mercados internacionais, eu gostaria de convidá-la aqui à nossa programação, Isabela Takaki. Uma ótima tarde para vocês. Olá, uma ótima tarde para você, Gabriel. Boa tarde a todos. E vamos lá então com o fechamento da Europa. Os principais índices por lá fecharam de forma mista, com investidores reagindo mal ali ao relatório da OPEP sobre o mercado de petróleo, que a gente vai dar mais detalhes daqui a pouco. Há uma expectativa, inclusive, da divulgação dos Estados Unidos de dados da inflação ao consumidor amanhã e ao produtor na quinta-feira. Além de, na mesma quinta-feira, ali a decisão do Banco Central próprio da Europa, lá do Banco Central Europeu, sobre a taxa de juros. Então, o FTSE no Reino Unido fechou com alta de 0,43% aos 7.529 pontos. DAX na Alemanha com queda de 0,54% aos 15.716 pontos. CAC na França com queda de 0,34% aos 7.252 pontos. Vamos ver também como fecharam as cotações do petróleo. Já temos fechamentos de petróleo também voltaram a fechar em alta os preços internacionais, com investidores reagindo ao relatório também da OPEP+, que veio com uma perspectiva de oferta mais restritiva, e o otimismo da OPEP em relação à resiliência da demanda por energia nas principais economias. Ambas as referências chegaram ao nível mais alto desde o começo de novembro de 2022, e para os países produtores, as principais economias estão mais fortes do que o esperado, e o mercado de petróleo está muito apertado do que se pensava ali inicialmente. WTI fechou com alta de 1,78% aos $88,84
o barril. E o Brent, 1,57% de alta aos 92 dólares e 6 centavos. Gabriel. Maravilha. Inclusive, só trazendo algumas atualizações, fatores a nós ficarmos atentos. Nós temos uma reunião interministerial, foi convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a tragédia no Rio Grande do Sul, e também teremos uma coletiva de imprensa, uma publicação, uma declaração do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, à imprensa para falar sobre transição energética e sustentabilidade, principalmente voltada à energia eólica no Brasil, claro, como a Petrobras pode se envolver neste desenvolvimento de energia verde gerada aqui no nosso país. Lembrando, vou até puxar uns números de cabeça por aqui, se eu não me engano, a energia eólica produzida aqui no Brasil já representa 15% de toda a energia utilizada no país. Então, já é bem significativa, já é bem relevante, e a Petrobras pode dar alguns passos neste caminho de transição energética que vem sendo levantado e também debatido pela própria companhia, dizendo, claro, ser um futuro para a empresa. Vamos aguardar tanto essa reunião interministerial, vamos apanhar ali os principais destaques que forem retirados desta reunião e principalmente essa coletiva de imprensa de Jean Paul Prats. Claro, se tivermos a transmissão, nós publicaremos também aqui na BMC News, nós traremos aqui ao nosso jornal. Por enquanto estamos acompanhando e, claro, pescando os principais destaques destes dois principais eventos. Falando um pouco sobre o mercado brasileiro, nós temos alguns fatores que pesam positivo e negativamente aqui para a nossa economia. Nós vamos falar sobre todos eles ao longo do nosso jornal. No entanto, eu vou destacar apenas dois. Nós tivemos relatório da OPEP, até destravou um pouco de valor, a gente viu o mercado reagir de forma bem agressiva, inclusive trazendo estes números de fechamento do petróleo que a Isabela acabou de nos trazer. Então nós temos aqui alguns ativos relacionados ao setor de petróleo ganhando um pouquinho de valor. Claro, este otimismo já vinha tomando conta dos ativos do mercado financeiro como um todo há um bom tempo, então não temos uma explosão. No entanto, sim, são patamares elevadíssimos para o petróleo, 92 dólares o barril, pelo menos segundo a minha última leitura, vou puxar de cabeça aqui os dados, é sim um patamar bem elevado para a commodity energética que serve como base de cálculo, claro, para a Petrobras. Segundo o Marcos Saravalli dizia no BMC Market, programa que antecedeu este nosso fechamento do mercado, ele duvida muito que tenhamos um novo reajuste de preços na Petrobras, mesmo com essa defasagem que está posta neste momento. Nós temos aproximadamente ali 9%, diferencia de um levantamento ou outro, dependendo da instituição, mas aproximadamente 9% de defasagem dos combustíveis que são negociados pela Petrobras e daquilo que é negociado no mercado internacional. Lembro que a política de paridade internacional de preços foi abandonada pela companhia e nós temos uma nova política de preços. Então, é um fator interessante, claro, nós vamos acompanhar como isso impacta os ativos por aqui. Outro fator interessante, IPCA, veio abaixo das estimativas, um dado surpreendente, um dado muito positivo. Vamos dar uma olhada aqui nas curvas de juros. Nós temos todos os DIs negociados até 2033, ou seja, aqueles DIs de 10 anos, de 2023 até 2033, em patamares negativos. Se nós esticarmos aqui estes indicadores, nós podemos ver que os descontos eles se concentram nos DIs de 2026 e 2025. 1% aqui aproximadamente para ambos os DIs, para ambas as datas, pelo menos que estão sendo indicadas aqui no nosso Profit Pro da Nelogica. No entanto, este movimento corretivo, este movimento negativo se expande até 2033. Então, o IPCA foi muito bem visto pelo mercado e além, claro, deste dado positivo, nós temos os juros auxiliando este bom momento da nossa Bolsa de Valores. Exato. Então a gente estava falando sobre a questão do petróleo, o relatório aí que está influenciando muitas ações, muitos papéis e também o preço do petróleo, como a gente acabou de trazer. A organização então dos países exportadores de petróleo publicou seu relatório mensal na manhã desta terça-feira e o documento prevê que o aumento da demanda global de petróleo ficou estável em 2,4 milhões de barris de petróleo diários para 2023, ou seja, sem mudanças desde a última divulgação. A OPEP também seguiu com a demanda de 2024 em 2,2 milhões
milhões de barris de petróleo diários. Em relação à oferta de países fora da OPEP, o cartel revisou para cima em 1,6 milhão de barris de petróleo em 2023, enquanto o próximo ano deve alcançar 1,4 milhão de barris de petróleo. Sobre a economia global, o relatório destaca que as perspectivas de crescimento global se mantiveram em 2,7% em 2023 e 2,6% em 2024. Após os indicadores recentes da economia brasileira, a OPEP revisou para cima, mais uma vez, a expectativa de crescimento do PIB do Brasil, de 1,7% para 2,1% em 2023 e projetaram alta de 1,2% para o próximo ano. É decisão um pouco retardada, demorada, porque, claro, essa publicação é feita de forma mensal. Nós tivemos a publicação do PIB do segundo trimestre no dia 1º de setembro. As principais casas aqui no Brasil já no mesmo dia, se não na semana seguinte, revisaram as suas projeções. Então tem gente até indicando 3% de crescimento para o PIB brasileiro ainda em 2023. Eu destaco o relatório do C6 Bank indicando essa possibilidade do Brasil crescer 3% na sua economia. E agora esta nova revisão da OPEP, uma organização internacional que olhou para o Brasil e fez novas projeções, claro, com estes dados atualizados. Eu mencionei o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, então vamos direto aos dados. O índice indicou uma variação de 0,23% em agosto em relação ao mês anterior. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa do mercado era de uma variação de 0,28% no período. No acumulado nos últimos 12 meses, a inflação chegou a 4,61% em julho, acima dos 3,99% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2022, ou seja, neste mesmo período do ano passado, a variação havia sido de 0,36%, só que negativos, ou seja, uma queda de 0,36%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 6 tiveram alta no mês de agosto, conforme mostrou o IBGE. O maior impacto positivo, de 0,17 ponto percentual, e a maior também variação, que foi de 1,11%, vieram ambas do setor de habitação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, teve uma alta de 0,20% em agosto, acima da variação do mês anterior, que foi de 0,09% negativos. Segundo o IBGE, no ano, o INPC acumula uma alta de 2,80% e nos últimos 12 meses de 4,06%, acima dos 3,53% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2022, a taxa foi de 0,31%. Este dado específico do IPCA motivou algumas revisões para a inflação ao final de 2023 e também, claro, essa queda nos indicadores, nos DIs, nos contratos de juro futuro aqui para o nosso mercado brasileiro até 2033. Então, claro, o juro é o rei de todos os mercados. Quando nós temos um dia tão otimista assim, nós vemos, claro, a Bolsa ganhando um pouquinho mais de fôlego, tendo um pouquinho mais de força, como é o caso, claro, desta terça-feira. Isa. Bom, e um grupo de credores da Light, incluindo fundos de investimento e debenturistas, solicitou à CVM a abertura de inquérito administrativo contra o diretor financeiro e de relações com investidores da empresa, Eduardo Botilha. A alegação é de que a empresa protocolou petições judiciais com informações falsas e não cumpriu suas obrigações relacionadas aos cargos em questão. As petições da Light fazem parte do processo de recuperação judicial e buscam impugnar o resultado de assembleias gerais e debenturistas. Maravilha! Então nós temos a Light aqui subindo no dia de hoje 4,93%. Até dar uma olhada aqui um pouco mais próxima no mapa da companhia. Vem subindo, vem descendo desde o anúncio dessa pretensão de uma recuperação judicial, desde todas as discussões se a Light poderia ou não pedir essa recuperação judicial, que foi aceita pela Justiça do Rio de Janeiro. O ativo vem se demonstrando bastante instável e agora nós temos 4,77% de alta para a Light, R$ 5,71. Nós tivemos um dia atípico, há alguns dias atrás, quando alguns colunistas, alguns jornalistas indicaram que a empresa, que a Light, poderia desistir da sua recuperação judicial. Claro, essa desistência, essa
exclusão dos planos de recuperação judicial, ela está imediatamente ali correlacionada com a aprovação ou não de um novo plano para atender os seus credores. Então não temos ainda a confirmação dessa desistência da recuperação judicial pela Light. Continuando o nosso noticiário, tudo que movimenta aqui o nosso mercado brasileiro e também internacional, o controlador da Marfrig e acionistas da BRF, Marcos Molina, tornou-se réu em um processo da Comissão de Valores Mobiliários. Ele é acusado de supostamente criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço com ações da Marfrig em 2018 para evitar que os papéis da empresa saíssem do Ibovespa. Além de Molina, a MMS Participações e David Tang também são réus neste mesmo processo. O julgamento ainda não tem data marcada e esta não é a primeira vez em que Molina enfrenta processos na Comissão de Valores Mobiliários. E a Vale assinou um acordo com o grupo siderúrgico indiano Essar para fornecer 4 milhões de toneladas de minério de ferro por ano para o projeto de minério verde na Arábia Saudita. A Vale, que vai produzir brinquedos ali no Mega Hub saudita e vai poder fabricar pelotas em Omã ou no Brasil. Esse acordo faz parte dos esforços para desenvolver mega hubs e apoiar a descarbonização da indústria siderúrgica, contribuindo para a luta contra as mudanças climáticas. Inclusive, Vale é uma das ações com maior peso no Ibovespa. Vamos dar uma olhada aqui no volume de negociação. Temos, por exemplo, um mercado que neste momento tem os principais agentes, ou aqueles que têm maior peso na carteira do Ibovespa no campo positivo, por isso que, claro, nós vemos o Ibov com estes ganhos, e a Vale ela vem se alternando, ora no positivo, ora no negativo, mas praticamente em estabilidade. Dá para nós falarmos que o ativo de Vale 3 está estável nesta terça-feira, 0,09% de queda, R$ 67,60. Estamos ainda à espera de talvez novos incentivos ao mercado chinês que possam, claro, turbinar essas demandas de minério de ferro em específico. E, claro, a Vale exporta boa parte dos seus produtos ou do minério de ferro que é explorado por ela para o mercado asiático, em especial para o mercado chinês. Por isso que notícias vindas da China pesam tanto para este ativo e também para outros ativos do setor de siderurgia e mineração. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. A companhia aérea Azul anunciou ontem, após o fechamento do mercado, um aumento de 13,5% no tráfego de passageiros em agosto de 2023, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. A capacidade também cresceu 13,1%, resultando em uma taxa de ocupação de 81,6%. O CEO da Azul, John Rogerson, destacou a forte demanda no Brasil e a recuperação do tráfego corporativo para os níveis pré-pandêmicos. E a Oncoclínicas estabeleceu um acordo estratégico de 30 anos para a Unimed Recife para fornecer serviços médicos ou oncológicos e terapias imunomediadas. O investimento totaliza 280 milhões de reais, sendo 168 milhões no início e 112 milhões ao longo de 5 anos, condicionados ao cumprimento de metas. E a Braskem anunciou que a Braskem BV, subsidiária da companhia na Holanda, assinou um contrato com a Vitol para a compra de matéria-prima circular produzida pela WPU, empresa que possui tecnologia própria para a conversão de resíduos plásticos em matéria-prima. Segundo o comunicado da companhia, a Vitol passará a fornecer óleo de pirólise produzido por meio de processos de reciclagem química das instalações da WPU na Dinamarca. A Braskem afirmou que o contrato faz parte do ecossistema Renew da companhia e está alinhado à avenida de crescimento de reciclagem da estratégia corporativa da Braskem para 2030, que tem como objetivo buscar alcançar 1 milhão de toneladas de resinas e produtos químicos com conteúdo reciclado até o ano de 2030. Inclusive, Braskem é uma das principais quedas do dia de hoje, não necessariamente relacionada a essa notícia. O ativo ganhou bastante valor na semana passada, então nós podemos estar vendo, claro, um movimento corretivo para a Braskem nestes 2 primeiros dias da semana. Embora o Ibovespa
tenha um resultado bem positivo nesta segunda e terça. A Braskem permaneceu os 2 dias no campo negativo. Pode sim ser um movimento corretivo, mas pode, claro, alguma coisa a mais estar acontecendo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós conversamos um pouco mais sobre ativos específicos e trazemos, claro, novas notícias, o que está movimentando o mercado nacional e internacional. Tem mais BMC Closing depois do nosso intervalo comercial. É bem rapidinho, já já nós estamos de volta por aqui. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Closing, trazendo aqui a atualização em tempo real sobre o nosso mercado financeiro nacional e internacional. Nós estamos a discutir aqui algumas companhias específicas, falando um pouco sobre perspectivas para o cenário internacional. Trouxemos há pouco o fechamento do petróleo e nós temos, claro, alguns fatores que preocupam ou animam investidores, depende, claro, de em quais ativos você que nos assiste está posicionado. Em específico, a possibilidade ou não de um novo reajuste da Petrobras. Será que nós podemos esperar um novo reajuste ainda neste ano? O último reajuste demorou para acontecer. Nós tínhamos ali a defasagem especial para o diesel atingindo quase 30% para que o reajuste fosse feito. Foi um reajuste bem alto, inclusive surpreendendo alguns analistas do mercado que não previam este reajuste tão incisivo pela companhia. Acabou acontecendo, acirrou ali, deu uma leve harmonizada no mercado, todo mundo ficou um pouco mais tranquilo, os investidores de Petrobras ficaram mais tranquilos, a Petrobras atingiu níveis históricos, bateu na sua máxima histórica e agora nós temos novamente problemas relacionados talvez a essa defasagem. Eu não sei se é um problema, a gente vai ter que conversar com especialistas para descobrir, mas o diesel, segundo a ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, claro, o cálculo muda de uma associação para outra, mas a gente, claro, traz esses dados atualizados com bastante frequência aqui na nossa programação. Segundo a ABICOM, nós temos a gasolina, que chega a 10%
de defasagem e o diesel já está em 14%. Será que é o necessário para um novo reajuste? Será que a Petrobras deve segurar esse reajuste até o final do ano? São essas as perguntas que eu gostaria de fazer a Leonardo Piovesan, CNPI e analista fundamentalista da Quantset. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, um prazer tê-lo por aqui. Seja muito bem-vindo ao BMC Closing, fechamento de mercado no BMC News. O senhor está com o teu microfone mutado. Se puder só desmutar o seu microfone, a gente continua aí com o nosso bate-papo. Por favor, Leonardo, fique à vontade. A gente teve alguns probleminhas técnicos com o áudio do Leonardo, mas fica com essa dúvida aí, investidor. Você capture essa dúvida que apareceu na sua cabeça. Será que podemos ter um novo reajuste ou não? Nós já conseguimos retomar o contato com o Leonardo Piovesan. Leonardo, muito boa tarde. Agradeço imensamente pela participação por aqui. Opa, agora vai. Obrigado aí, Gabriel. Agradeço pelo convite aí. Maravilha. Leonardo, eu tenho algumas dúvidas. Sei que você acompanha alguns setores. A gente está sempre conversando por aqui. Você já participou outras vezes aqui da nossa programação. Mas, em especial, acompanha ali utilities, talvez um pouco de commodities. E me surgiu essa dúvida. Nós tivemos no relatório da OPEP. Isso, não sei se necessariamente o relatório em si, mas hoje o dia foi bem positivo para o petróleo novamente. O petróleo chegou ali em alguns momentos para ter $92, ou seja, um patamar que a gente não vê há bastante tempo. O que acende um alerta, falar, será que a Petrobras será obrigada a fazer um novo reajuste? Será que a empresa vai segurar esse reajuste? Será que não estamos ainda em um nível de defasagem suficiente para reajustarmos os preços, pelo menos olhando como comparação ao que vimos num passado próximo, que o diesel chegou a 30% de defasagem para que a Petrobras tomasse uma decisão ali para reajustar o preço dos seus combustíveis. Então, eu gostaria de trazer essa discussão para ti, que acompanha a companhia, acompanha o setor. O que vê como futuro do petróleo, pelo menos para este 2023? Será que o petróleo vai obrigar a Petrobras a fazer novos reajustes ou vamos ter a mesma discussão que tínhamos há alguns meses atrás, em especial um mês e meio atrás? Olha, sim, Gabriel, eu vejo que esse cenário para o petróleo já era um pouco desenhado, né? Eu esperava que ele pelo menos não passasse ali para baixo dos $70, né? É um patamar de preço ali que o mercado colocava como piso, né? A partir desse ponto aí a gente tinha a possibilidade dos Estados Unidos voltar a comprar petróleo para repor aquelas reservas estratégicas dele, né? Que ele veio usando há alguns meses, já veio usando essa reserva estratégica aí para justamente abaixar os preços. Essa reserva ela se exauriu e em cima disso a gente teve ainda os cortes da OPEP aí, que vem sendo anunciados há algum tempo já, né? Então tudo isso daí foram motivadores para esse alta do petróleo aí, e era um pouco assim, como eu comentei, era um cenário bem possível de acontecer. A gente vê um estresse novo aí, e aí tem os outros motivos aí que a gente pode colocar, que é um baixo nível de investimento aí das grandes petroleiras. Então isso aí também faz pressão para cima, né? Toda a tese de questão de transição energética faz com que, a alta de juros também no mundo inteiro faz com que esses investimentos para aumentar a produção acabem sendo menores. Então, uma hora isso acaba indo para o preço, por assim dizer. Então, a gente tem esse cenário aí de novo, né, gerando uma defasagem grande aí nas reservas, nos preços praticados aí de combustíveis aqui interno. Na minha opinião, eu acho que eu vejo que, de novo, como foi há pouco tempo atrás, a gente viu, a Petrobras vai ter que vir com um reajuste. Não precisa ser o reajuste inteiro, porque, assim, de certa forma, a gente consegue equilibrar por um tempo um reajuste parcial. Então, eles têm uma conta ali que, por um tempo, né, o preço pode ficar acima do justo e por um tempo ficar abaixo do justo. Então, uma coisa compensa a outra ao longo do tempo. Só que, assim, a defasagem chegou num patamar de novo esticado. A estratégia da Petrobras ali de manter a paridade de preços, a gente não sabe, nunca dá para saber o timing, né? Isso é desde o governo Bolsonaro. Já a Petrobras e a diretoria da Petrobras tem falado que essa estratégia de
de reajuste dos combustíveis ela é um pouco subjetiva, então não tem gatilhos específicos, ela não é um reajuste automático ali que é feito. Só que essa defasagem que começa a crescer agora começa a gerar um risco aí de desabastecimento, já que com a Petrobras mantendo os preços dos combustíveis ali baixo, isso desincentiva a importação de combustível, que é uma parte do setor hoje aí de combustíveis. Então, isso começa a gerar o risco de desabastecimento, e foi esse risco aí, bem provável, que ocasionou o último reajuste que ela fez. Provavelmente, o maior acionista, que seria o governo, não queria esse reajuste, mas ele é obrigado a fazer, não só por essa questão de mercado, de tirar esse risco de desabastecimento, como também segurar os preços é prejudicial para a companhia, e você tem lá uma diretoria que em tese, uma governança corporativa que barra esse risco de prejudicar, da empresa se auto-prejudicar, prejudicar os acionistas. Então, eu acho que é bem provável a gente ter um reajuste em breve, se os preços do preço do petróleo, o preço do dólar, que também faz parte da conta, se eles dois não derem uma aliviada, acho que é bem provável disso acontecer em breve. Em que ponto que fica incômodo, Leonardo? Nós tivemos no passado recente, como já falei, essa briga do mercado. Todo mundo acordava pensando, quanto que está a defasagem do combustível? E aí, Petrobras, quando que você vai rever aí os seus preços negociados para a gasolina e para o diesel em especial? Então, parecia que era uma rotina. O mercado acordava e a primeira coisa que ia fazer era tomar um café, a segunda era cobrar a Petrobras pelo reajuste. Até que ponto da defasagem destes combustíveis, em especial a gasolina e o diesel, que são aí os principais que nós estamos falando neste momento, que, claro, tem como insumo o petróleo, até que ponto ele começa a ficar incômodo? Ou seja, nós temos uma defasagem, segundo a ABICOM, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Você mencionou a importância da importação desses combustíveis, que em algum certo ponto ali, essa importação deixa de ser atrativa, começa-se a reduzir a importação e gera o risco de desabastecimento. Pela ABICOM, estamos em 10%. Até que ponto fica incômodo? Temos alguns outros levantamentos. O CEBI, recentemente, também trouxe um estudo, um levantamento indicando ali 13%, 14% de defasagem, se eu não me engano, para a gasolina. Então, só para a gente ter uma noção aqui do que pode ser desenhado como uma região ali de incômodo para o mercado. Você tem alguma métrica na cabeça ou é difícil tecer essa análise? Olha, Gabriel, eu não tenho uma métrica específica, e também esses preços que a ABICOM ela coloca acaba não sendo algo único, por assim dizer, já que assim a gente tem o Brasil é um país grande com uma geografia muito extensa, então você tem os preços dos combustíveis praticados nas regiões, eles acabam sendo diferentes. Então essa conta que a ABICOM faz, ela é uma espécie de uma conta ali ponderada por alguns fatores. É uma conta ali que ela usa alguns parâmetros e chega nessa defasagem aí do preço médio, por assim dizer, que está sendo praticado aqui dentro, versus o preço de importação. Se eu não estou enganado, acho que hoje essa defasagem ainda está menor do que ela estava quando teve o último reajuste, né? Como eu comentei, o último reajuste a gente teve ainda... o gap não foi fechado, né? A paridade não foi 100% fechada no último reajuste. E ficou muita impressão, como parece que vai se repetir, que a Petrobras tenta segurar o máximo que der para tentar evitar aplicar esse reajuste e esperar uma janela, esperar que o preço do petróleo, o preço do dólar dê uma amenizada para esse gap diminuir, né? E com esse gap diminuindo, em tese, ela não precisaria aplicar o reajuste, ou precisaria aplicar um reajuste bem menor se passar muito tempo e esse gap não ser fechado naturalmente pela variação de preço. Então, como eu falei, o timing acaba sendo difícil, né? A situação de segurar o preço ela acaba sendo administrável por um certo tempo, só que passado um tempo
e esse gap ele aumenta, essa defasagem aumenta, você começa já a ver notícias, algumas associações que consomem diesel, né, consomem combustíveis em geral, acabam já mostrando preocupação de que que já está acontecendo desabastecimento de combustível em certas localidades. Então começa a aparecer esse tipo de problema. Então, mais ou menos, não dá para saber o timing. Quando a situação aperta, a Petrobras tem que não aplicar o reajuste integral para fechar esse gap totalmente com os preços lá de fora, mas pelo menos fechar uma boa parte, como foi no último reajuste, né? Mas Maravilha, não dá para saber o timing, aqui. acaba sendo bem difícil. Trazendo o dado, você falou, a gente está bem distante da disparidade, da defasagem que era apresentada antes do reajuste. Vou aqui puxar de cabeça, no dia 15 de agosto nós tivemos o anúncio deste reajuste por parte da Petrobras. Antes do dia 15 de agosto, no dia 14 de agosto, o relatório da Abicom indicava 27% de defasagem para a gasolina e 28% para o diesel. Era 90 centavos para a gasolina e R$ 1,18, R$ 1,18, para o diesel. Então, nós estamos com 10% de defasagem para a gasolina, é bem distante desses 27 que tínhamos anteriormente. Então, teoricamente, nós estamos aí numa região que possa ser um pouco mais confortável para a Petrobras, que já praticou 27%, segundo os dados da mesma Abicom, de defasagem. Lembrando, tem a ponderada, você tem a média ali dos preços negociados comparados com o exterior. Então, tem todos esses fatores que devem ser levantados quando a gente fala sobre essas pesquisas da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, mas realmente estamos bem distantes daquele número que era praticado lá no meio de agosto, lá no dia 15 de agosto, quer dizer, antes do dia 15 de agosto, que foi a data do reajuste dos combustíveis. Isa? Bom, agora mudando um pouquinho de commodity, queria ir para o setor de saneamento. Ontem a gente deu uma notícia em relação à privatização da Sabesp, né? Que o diretor disse que essa privatização deve resultar aí na queda das tarifas e antecipar em 4 anos a meta prevista no marco do saneamento, que é entregar água a 99% da população e cortar e tratar esgoto de 90% até 2033. Essa afirmação foi feita pelo diretor-presidente da companhia. Como é que você está enxergando o papel, não só a Sabesp, mas também outras no setor? E agora com essa privatização, como é que o mercado está olhando para o papel? Aquele negócio, o governador já falou que vai, né, Leonardo? Mas a gente não sabe quando, não sabe se vai ser no meio de 2024, no final de 2024, se vai ser em 2025, a gente não tem mais ou menos essa data. Espera-se que em 2024 essa situação seja resolvida. Gostaria de, claro, replicar a pergunta da Isa, falar um pouco sobre estes efeitos da privatização e, claro, se na tua cabeça você tem talvez um período, talvez um prazo estimado para este processo ser concluído. Claro, ainda tem diversas burocracias a serem cumpridas. Olha, assim, eu não tenho um timing exato aí para colocar, é um processo bem longo, né? Você tem vários contratos ali, a gente tem que lembrar que é uma privatização bem mais complexa do que a privatização de uma empresa de energia elétrica, por exemplo, como foi o processo da Eletrobras, como foi mais recente o processo da Copel, já que a gente está falando de privatizar só um contrato de concessão, né? Então, no caso das empresas de saneamento, quando a gente está falando aí de privatização, a gente está falando de centenas de contratos com prazos diferentes, com metas diferentes, e tudo isso acaba tendo que ser amarrado todos esses municípios, todos esses contratos, né, eles precisam aceitar a privatização, e aí acaba aparecendo, pode começar a aparecer alguma resistência no meio que trave esse processo e acabe prolongando. Então, é um processo bem complexo, né? Então, o time acaba sendo incerto, porém, acho que diferente do que foi das outras vezes, o governador Tarcísio, que está liderando isso, parece bem empenhado em fazer isso acontecer. Assim, a princípio, para a privatização acontecer ao longo de 24, talvez caia para 25, mas não deveria passar isso. Só que a gente vê um empenho claro ali do governo de São Paulo em querer fazer essa privatização acontecer. Então,
dito isso, eu acredito que hoje tem uma boa probabilidade de privatizar, apesar de a gente ter um processo de eleição aí no meio, e parece que isso está bem encaminhado. Isso pode, né, reviver o setor aí como um todo, né? Lembrando que a gente tem as outras duas empresas listadas aí, são Copasa e Sanepar. A Copasa também tem um processo ali de privatização em curso, por assim dizer, mas está bem mais atrás. Eu digo em curso porque, como a gente sabe, aí o Zema, né, o governador de Minas, ele tem o interesse em privatizar. No primeiro mandato ele acabou não conseguindo avançar muito, tinha uma resistência muito grande da Assembleia, só que nesse segundo mandato parece que ele mudou o modus operandi dele ali, a conversa com a Assembleia de Minas tem sido uma conversa mais amigável, e com isso essa resistência para a privatização tem sido menor. Então, inclusive, a gente teve algumas semanas atrás um projeto de lei enviado pelo governo lá de Minas, pelo governo Zema, para a Assembleia de Deputados, para votar a retirada do referendo que hoje existe lá no estado, que obriga, né, um referendo para aprovar a privatização de qualquer empresa estatal, né? Então aqui a gente está falando de CEMIG, de Copasa e também de CEMIG. Então eu acho que esse é um ótimo sinal aí, no sentido de que eu acho que ele não passaria esse projeto de lei sem saber que ele não seria aprovado. Então acho que é uma boa chance de ser aprovado, e isso mostra que o caminho aí para a privatização da Copasa tá mais aberto do que nunca, né? E aí a terceira aí seria a Sanepar, que hoje não tem nenhuma perspectiva aí de privatização, só que acredito que o setor, né, com as duas empresas aí sendo privatizadas, isso acabe, de certa forma, abrindo o olho abrindo a cabeça do governador aí do Ratinho Júnior, do estado do Paraná, para privatizar a Sanepar. E ainda a gente tem por cima a Copel aí, que acabou de ser privatizada também, via uma oferta aí no mercado, transformada numa corporation. Então a Sanepar, eu acredito que um dos caminhos para ela aí seria uma privatização, teria, pelo que eu vejo, teria um upside muito bom se isso acontecesse. Acredito que isso não esteja nada no preço da ação hoje. Lembrando que isso também não é uma recomendação de investimento. Também lembrando que não tem nada falado sobre privatização. É só um cenário aí que eu vejo que tem uma certa probabilidade de acontecer, embora hoje seja uma probabilidade baixa, né? É aquele negócio, né? O mercado vive de expectativas, e cabe ao analista, ao agente que está aqui atuando no mercado financeiro todos os dias, tecer as suas projeções, identificar os movimentos que estão ou não estão acontecendo, claro, para olhar para a companhia como um ativo, como uma oportunidade de investimentos. Leonardo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, tirando as dúvidas sobre Petrobras, tirando as dúvidas sobre o setor de saneamento, em específico falando sobre a Sabesp e outras estatais que estão aí na mira da privatização. Muito obrigado mesmo pela participação, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso fechamento de mercado e também, claro, ao restante da programação da BMC News. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Maravilha. Valeu. Agradeço imensamente. Vamos continuar o noticiário. Investidor estrangeiro, ou seja, o gringo, sacou 633 milhões de reais da B3 no dia 8 de setembro. Os investidores estrangeiros sacaram 633 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no último dia 8 de setembro, no caso, a sexta-feira passada. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiros acumulou um superávit de 37,5 milhões no mês, neste comecinho de mês de setembro, vamos colocar desta forma. Enquanto o saldo em 2023, ou seja, no ano como um todo, no agregado destes primeiros 8 meses e o comecinho de setembro, segue positivo em 10 bilhões e 95 milhões de reais. 10 bilhões e 950 milhões de reais, perdão.
No mesmo dia, quando o Ibovespa registrou queda de 0,58%, o investidor institucional aportou 321 milhões e 600 mil reais, enquanto o individual, ou seja, aqueles investidores pessoa física, você que está nos assistindo, entrou com 222 milhões e 400 mil reais. Então, institucional colocou dinheiro na bolsa, o investidor pessoa física, embora tenhamos aí um feriado neste dia 8 de setembro, uma emenda de feriado, vamos colocar dessa forma, também colocou dinheiro na bolsa. Quem colocou dinheiro aí no bolso não foi ninguém, já que nós tivemos um fluxo também positivo, na verdade um fluxo negativo dos investidores estrangeiros. Então o investidor estrangeiro sacou esses 633 milhões de reais e os investidores, tanto institucionais quanto pessoas físicas, colocaram o dinheiro aí no mercado brasileiro nesta emenda de feriado. Então vamos continuar, claro, com esse noticiário. Isa, porque nós vamos falar agora de iPhone, não é verdade? Temos aqui o noticiário de tecnologia no ar, a BMC News trazendo informações em primeira mão. A gente sabe que iPhone é um dos telefones mais vendidos do mundo, é o principal produto da empresa mais valiosa do planeta. Então, sempre muito importante ficarmos atentos e, claro, daqui a pouquinho, depois dessa notícia que você tem para nos dar, eu trago a cotação de Apple. Será que está subindo ou caindo neste dia de anúncio? Porque Apple sempre notícia, né? Todo mundo fica numa grande expectativa aí para saber dos seus lançamentos e hoje, então, foi anunciado finalmente o iPhone 15 básico ali de próxima geração, que agora apresenta uma ferramenta expandida chamada de Ilha Dinâmica, que abriga alertas, notificações e outros controles no lugar do entalhe ali, o notch, a parte frontal do aparelho. O recurso estava disponível anteriormente apenas no iPhone 14 Pro. Todos os aparelhos vêm ali com a nova entrada para carregador, agora USB-C. Os telefones iPhone 15 incluem estabilização de imagem atualizada para tirar fotos e vídeos, otimização 2 vezes e retratos atualizados com cores mais ricas e melhor desempenho em pouca luz. Também inclui modo cinematográfico 4K. O novo modelo na versão 15S vem com um processador biônico A16, o mesmo chip usado no iPhone 14 Pro, com um mecanismo neural ali que lida com tarefas mais complicadas, como transcrições de correio de voz ao vivo no dispositivo. Segundo a própria empresa, o iPhone 15 possui um chip de banda ultra larga para que possa se conectar a outros dispositivos próximos, como encontrar melhor amigos ali que compartilham sua localização em locais lotados ou até ativar alguns dos recursos do iOS 17. O novo aparelho vem em 5 cores, vem no branco, preto, rosa, verde e amarelo e em 2 tamanhos, tela de 6,1 polegadas para o iPhone 15 e 6,7 polegadas para o iPhone 15 Plus. Já as versões Pro e Pro Max, segundo a Apple, serão de titânio e prometem ser os mais leves desde que a linha foi criada. O botão lateral, que antes comandava ali se o smartphone estava ou não silencioso, agora ganhou uma nova funcionalidade e chama botão de ação, com nova função personalizada. Nos Estados Unidos, o iPhone 15 vai custar $799, o equivalente a R$4.000, e o iPhone 15 Plus a partir de $899, cerca de R$4.500, senhor Gabriel. Maravilha! Inclusive, nós tivemos algumas mudanças na formatação destes aparelhos da Apple. A Apple é a empresa mais valiosa do planeta, uma empresa de tecnologia, que no dia de hoje, com este anúncio, cai 2%, ou seja, as ações negociadas de Apple são negociadas com desconto de 2% em relação à abertura, ao fechamento do mercado no dia de ontem, na verdade. $175,85 por ação. Nós já tivemos a Apple há pouquíssimos dias atrás a $189. Então, neste mês de setembro, nós temos praticamente uma queda bem abrupta para o ativo de Apple. Hoje, no entanto, não é só a Apple que cai, nós temos a Amazon caindo 1,18%, Tesla caindo 2,20%, Google caindo 1,16%, Meta caindo 1,71% e Netflix até cai mais, cai 2,40%. Então não é exclusividade de Apple, no entanto, sim, o investidor está buscando por realocar talvez os seus investimentos e Apple vem sofrendo alguns saques e algumas quedas recentemente, aí, pelo menos nos últimos dias. A queda de hoje, 2%.
já acontecia antes do anúncio e apenas se intensificou depois do anúncio desse iPhone 15. Inclusive, só uma curiosidade por aqui, o carregador, dona Isabela Takaki, para iPhones das últimas gerações, era utilizado, claro, um conector exclusivo, ou seja, era um conector desenhado para os modelos do iPhone, era um conector exclusivo dos aparelhos da Apple. A partir deste iPhone 15, este novo modelo já tem o conector padronizado com outros aparelhos e outros telefones negociados ao redor do mundo. Será o USB-C, é o mesmo conector utilizado, por exemplo, pelos celulares da Samsung. A gente viu alguns processos, não só na União Europeia, mas também aqui no Brasil, contestando a estratégia da Apple, vamos colocar dessa forma, de não vender o carregador junto com o aparelho. Então, era questionado porque era um conector ali exclusivo dos aparelhos da Apple, então necessariamente você tinha de comprar o aparelho e também ir a uma loja da Apple para comprar também o seu carregador. Isso foi contestado, inclusive, pelos órgãos ali de controle, principalmente de direitos do consumidor, e agora esta questão foi solucionada pela Apple de ser um padrão internacional, um padrão universal, e troca o seu conector exclusivo pelo conector tipo C, pelo USB tipo C, depois de diversos processos. É uma curiosidade aí do anúncio desse iPhone 15. E a Apple está lidando com uma desaceleração na demanda global por smartphones, o que também, claro, gera certo desconforto nos seus investidores. E teme uma reação negativa contra a tecnologia de marca dos Estados Unidos na China, o seu maior mercado internacional. A Apple também renovou recentemente um contrato para obter chips da Qualcomm, sinal de que o esforço para desenvolver os seus próprios componentes está levando mais tempo do que o esperado. Temos diversas questões envolvendo essa, que é uma das maiores empresas do mundo, e claro, este anúncio é super relevante. Infelizmente o ativo cai aí, 2% no dia de hoje, viu, Isa? E a gente vai seguindo aqui com os noticiários, porque, então, vamos dar uma olhadinha, já que você está falando de Apple, de Nasdaq, das empresas de tecnologia, para ver como está o mercado lá fora, antes aí do fechamento por lá, que estava em operação mista ali algumas das ações e agora se encaminha para uma queda aí, para o cenário negativo, tanto Dow Jones, SP 500 e Nasdaq. Temos então Dow Jones com 0,02% de queda, SP 500 queda de 0,54% e Nasdaq quase 1% de queda, 0,99%. Caindo aí, ampliando essas perdas após o noticiário. Tem também a expectativa aí de dados da inflação, né, dados importantes nos Estados Unidos, tanto amanhã quanto na próxima quinta-feira. Bolsa em Nova York, então, ampliando queda aqui, caindo ainda mais, SP 500 0,61% e deve, então, encerrar nesse patamar aí nesta terça-feira, Gabriel. Já que você falou em encerrar, nós temos 6 minutinhos para o encerramento das operações, tanto nos Estados Unidos e também aqui para o nosso mercado brasileiro. Por enquanto, o Ibov em 0,81% de alta e, claro, nós já trouxemos atualização do mercado internacional. Daqui a pouco a gente volta com os mercados para trazer qual foi o fechamento, quais os destaques entre os ativos ali que mais ganharam valor ou que mais perderam valor. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Na volta tem fechamento dos mercados internacionais, do mercado brasileiro e mais notícias aqui que podem afetar os seus investimentos. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. PMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas.
Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News. Faltam apenas 3 minutinhos. Vou colocar a contagem regressiva aqui na tela. Vou anunciando os minutos que faltam. Praticamente como uma prova aí de rapidez para a gente encerrar os mercados internacionais e também aqui o mercado no Brasil. Alguns ativos já devem estar entrando em leilão, sim, em leilão de fechamento. Então, os ativos por enquanto já bloqueados aí em leilão, em negociação final para o pregão no dia de hoje. Daqui a pouquinho eu trago os destaques. Por enquanto a gente já pode ver aqui que Petri 4 fechou no positivo, 0,72% de alta. Os bancões também praticamente todos em campo positivo. Do lado negativo, pelo menos os ativos mais negociados, Ambev, Redditor e Vale. Vale 3 não se segurou no patamar positivo, fechou com queda pelo menos até o momento. Nós temos aí rolando os leilões, 0,25% de queda. Daqui a pouquinho eu trago essa atualização. Vamos continuar as nossas conversas, vamos trazer aqui uma atualização sobre o mercado de combustíveis, mas claro, sempre contando com a participação de grandes nomes do mercado financeiro brasileiro. Hoje o BMC Closing está tematizado. Nós temos um tema que é claro esse futuro, essas perspectivas para os combustíveis aqui no Brasil, e eu gostaria de trazer aqui a nossa tela para falar conosco João Abdoni, analista CNPI da Levante Corp. João, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado, figurinha carimbada na nossa programação, em especial no nosso fechamento de mercado, porque sempre tem ponderações interessantíssimas aqui para passar aos investidores que nos assistem. Muito obrigado pela participação, é um prazer tê-lo aqui novamente. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Gabriel, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos comentar aí então sobre as questões dos combustíveis no Brasil e no mundo. Maravilha, combustível, João, a gente sempre pensa aqui a escolha óbvia, o que vem na cabeça? Petrobras. O que vem em um segundo momento? Não, combustível, vamos para PetroRio, vai para 3R Petróleo, PetroRecôncavo, Enalta, o pessoal começa a ficar um pouco mais criativo, vai buscar ali nas companhias menores. Mas a gente tem outras empresas que também fazem parte deste mercado de combustíveis, talvez em biocombustíveis, talvez na distribuição destes combustíveis, que podem ser oportunidades e não estejam ali limitadas a alguns fatores que dão bastante volatilidade para essas empresas que vendem os combustíveis efetivamente. Então eu gostaria de trazer aqui o que vocês têm que está fora desta escolha óbvia na cabeça, o que a gente pode ter de oportunidades também voltadas a outros segmentos de combustíveis, mas que não são essas escolhas aí, como eu disse, óbvias, como é o caso da Petrobras e as Junior Oils, o que vocês normalmente olham por aí, por favor. A gente pode comentar da Raízen, né, que seria a maior produtora de etanol do mundo, né? A empresa tem aí 105 milhões de toneladas de moagem de cana-de-açúcar. O produto está bastante em alta no mundo por conta que a Índia parou as suas exportações de açúcar por conta de questões climáticas por lá. A empresa também vem desenvolvendo plantas de etanol de segunda geração, que são plantas que geram etanol pelo bagaço da cana, né? Então você consegue expandir muito a sua produção sem precisar ampliar o seu plantio. Então, sem dúvida, aí, a Raízen é um player bastante interessante
do mercado de combustível, não só brasileiro, mas também global, dado que é o maior player desse segmento aí. Inclusive tivemos hoje o Cosan Day, o evento da controladora da Raízen. Maravilha, e aí fica a grande pergunta. Acho que é a pergunta carimbada de sempre que a gente fala sobre uma empresa e da sua controladora, de uma companhia e da holding da qual ela faz parte. A gente tem alguns casos que se apresentam aqui para o nosso mercado brasileiro em que a holding e a empresa são listadas na Bolsa de Valores. E aí fica aquela dúvida, quais são os prós e contras de se investir na Cosan, efetivamente, ou na Raízen, diretamente? O que você tem na cabeça? Na hora de um investidor tomar a decisão, fala, cara, eu vou na Cosan ou eu vou na Raízen, o que fica, claro, um pouco mais atrativo para o olho do investidor, pelo menos neste momento, já que a gente teve esse grande Cosan Day apresentando aí inovações da companhia, planos de investimento, novos projetos, que foi realizado aí no dia de hoje, se eu não me engano. Perfeitamente, exatamente, foi apresentado no dia de hoje. A Cosan, ela tem uma facilidade maior que a Raízen, porque ela tem uma série de negócios, né? Tem um negócio de gás natural com a Compass, tem um negócio de ferrovias com a Rumo, o negócio de lubrificantes com a Moove, também tem participação de 5% na Vale. Então a empresa tem uma geração de dividendos aí de uma série de linhas de negócios que dá sustentação para o crescimento da Raízen. Os principais investimentos hoje da Cosan se dão no E2G, no etanol de segunda geração. Esses negócios está dentro da Raízen, né? Então, a Raízen é uma empresa que tem alguma alavancagem ali, cerca de 2,5 vezes EV/EBITDA, e ainda investe muito para a criação dessas plantas de etanol de segunda geração. A empresa está construindo aí 5 plantas novas, então a empresa tem muitos investimentos, tem muito CAPEX sendo realizado, acaba trazendo mais volatilidade para o papel. A Cosan, que tem outras linhas de negócio e tem aí uma geração de caixa que consegue mesclar aí investimentos, mas também dividendos nas suas operações, ela consegue então trazer uma volatilidade menor para os seus papéis. Então a gente, nesse momento de juros muito elevados, a gente tem preferido estar na holding por conta aí principalmente do contrabalanceamento com a Compass, que é uma forte pagadora de proventos, e em detrimento dos investimentos na Raízen, que são muito interessantes, mas ainda vão precisar de mais longo prazo para maturarem. Maravilha. E aí, dessas linhas de receita da Raízen, nós temos alguns projetos, inclusive, que são inovadores para a companhia, como é o caso... Aí eu vou puxar da memória aqui, porque eu dei essa notícia recentemente. Do combustível, do querosene de aviação sustentável, combustível sustentável para a aviação. Nós temos um projeto, foi, se não me engano, a primeira companhia do planeta a ter essa certificação para poder produzir o combustível sustentável de aviação. É uma linha interessante para o crescimento da companhia. Isso pode se tornar no futuro uma boa linha de receita ali para a empresa, ou há outros, por exemplo, outros caminhos que podem ser seguidos pela empresa. O que vocês enxergam como o principal projeto, ou a principal tese para a Raízen neste momento? O SAF, né, que é o combustível de aviação, o CEO da Raízen até citou o projeto no Cosan Day de hoje, falando que ele tem potencial de ser tão transformacional quanto foi os carros flex lá no começo dos anos 2000. Ele também está atrelado, de certa maneira, com o E2G, que é o etanol de segunda geração, né? Então, ele faz parte ali desse bloco de crescimento da Raízen. A gente acredita que dentro da Cosan, certamente, esses projetos ligados ao biocombustível, né, ao etanol de segunda geração, dos quais o SAF faz parte, certamente são os projetos mais relevantes do grupo, que estão dentro da Raízen, que também é uma empresa já listada na Bolsa, muito embora a Cosan espere em algum momento trazer a mercado as ações da Compass e também da Moove. Maravilha. Aí, por exemplo, olhando para o mercado, nós temos algumas sucroalcooleiras, vamos colocar dessa forma. O que é decisivo na hora de escolher uma companhia? A gente está falando bastante sobre Cosan, sobre a holding, falou bastante sobre
a própria Raízen, que é a maior produtora de etanol, como você já apontou, do planeta. Mas nós temos, por exemplo, o Jalles Machado, tem outras empresas aqui do nosso mercado brasileiro que também fazem a produção, se não do etanol especificamente, mas da matéria-prima que é utilizada para este etanol, que é o combustível, claro, sustentável, que é desenvolvido aqui e praticado com bastante popularidade no Brasil. O que é significativo e decisivo na hora de escolher uma empresa? Porque quem está nos assistindo pode ter ouvido falar um pouco antes sobre a São Martinho. Ah, não, eu ouvia falar sobre a São Martinho, a Raízen é uma tese nova para mim. Ah, não, eu ouvia falar mais da Jalles Machado. Raízen e São Martinho são teses novas para mim. Neste setor especificamente, o que é decisivo na hora de tomar uma decisão de investimentos? São 3 empresas correlatas, mas elas têm as suas especificidades, né? A São Martinho e a Jalles, elas são focadas exclusivamente em açúcar e etanol. A Raízen, ela tem 50% das suas operações nos postos Shell. Então, a distribuição de combustível é muito relevante na Raízen também, e a Raízen é a única com esse projeto de E2G, que é o etanol de segunda geração. Então, vai muito a questão de saber o que o investidor está procurando. Atualmente, a empresa de exclusivamente açúcar e etanol na Bolsa Brasileira com maior liquidez é a São Martinho, né? Então, eu quero surfar uma tese de açúcar que está em alta agora por conta da saída do mercado internacional da Índia. Então, talvez a São Martinho seja uma tese que se beneficie mais diretamente aí da tese de açúcar e etanol propriamente colocada, por conta de sua liquidez e ser 100% focada nesse mercado. A Jalles também é 100% focada, mas já é uma tese de small cap, então ela tem um potencial maior de crescimento, mas uma menor liquidez. Talvez surfe melhor uma onda de momento em que a bolsa esteja ganhando mais liquidez num momento futuro, ali onde os juros talvez estejam mais baixos. E a Raízen é a grande líder aí do setor global, só que ela também tem consigo as operações de postos, de distribuição de combustíveis atrelado à Shell, e também esse segmento que é novo, que ela vem liderando aí o desenvolvimento, que é o etanol de segunda geração, que é algo que tem está mais voltado também à exportação para a Europa, uma vez que é quem paga os maiores prêmios para esse etanol, que ele é mais verde, digamos assim, porque ele não precisa de área adicional para ser plantado, ele é oriundo do bagaço da cana. Então, seriam basicamente essas 3 teses e suas diferenças aí neste momento. Inclusive, eu quero chamar a atenção de você, investidor, se você tiver a oportunidade para conhecer a linha de processo, a linha de produção deste etanol pela Raízen, pela Jalles Machado ou pela São Martinho, para ver como estes ingredientes eles são aproveitados ao longo desta linha de produção. É um processo bem surpreendente, chamo a atenção para esta ideia aí, para você curtir um pouco o seu tempo conhecendo um pouquinho sobre o modelo de negócio das companhias. O João já está aí inteirado de todas essas teses, mas você que nos assiste, para conhecer um pouquinho mais, acho que você consegue aí facilidade nesse tipo de conteúdo, como que é feito, como que funciona a linha de produção dessas companhias. É um conteúdo super interessante. Gostaria de trazer aqui a BMC News. Vamos convidar todas essas empresas para participarem do BMC Business. E eu já convido o João para participar também dessas entrevistas, se tiver disponibilidade, quando a gente conseguir marcar com essas companhias, para a gente entender como funciona o modelo de negócios de cada uma dessas empresas. E aí, você mencionou alguma coisa bem interessante que eu gostaria de discutir aqui contigo. Para a Europa, a gente acaba exportando com bastante prêmio esse tipo de biocombustível. Mas a Europa está passando por um processo meio estranho de mudança nas suas legislações, principalmente de emissão. Motores a combustão já estão parando de ser desenvolvidos, ou seja, as empresas que estão por lá, eu já vi 1, 2, até mais notícias do que essas que eu contabilizei aqui no comecinho da minha resposta, que falam o seguinte: algumas empresas estão parando de produzir totalmente motores a combustão, não de fabricar, mas de desenvolver novos modelos. Então nós temos aí praticamente essa iniciativa das companhias europeias de tentar substituir os motores a combustão, principalmente para os automóveis, por motores elétricos. O quanto que essa
tese de exportação para a Europa vai durar e quanto a Europa mudar totalmente os seus veículos, a sua mobilidade para uma mobilidade inteiramente elétrica, pode afetar a tese de investimento nessas companhias. Eu acho que é uma discussão interessante, é uma discussão até difícil, porque a gente sabe que a matriz energética na Europa é baseada praticamente aí boa parte em termoelétricas, em geração ali de energia por queima de carvão. Então é uma geração de energia teoricamente mais poluente do que a que nós temos aqui no Brasil. E essa tese do álcool me parece muito atrativa, mas parece que as empresas lá na Europa estão desistindo um pouco do combustão e indo diretamente para o elétrico. O que você vê do futuro dessa mobilidade na Europa, mobilidade em outros países até, e claro, a importância dos biocombustíveis, dos combustíveis sustentáveis nessa transição energética? É muito boa essa pergunta, porque nós temos uma série de veículos na Europa diferentes, né? De fato, os veículos de passeio, os carros, por exemplo, no UK, no Reino Unido, ali na Inglaterra, eles vão tentar, até 2030, passar para todos os carros de passeio sejam efetivamente elétricos. A gente tem uma discussão se eles vão conseguir ou não, mas é a tentativa deles. Outros veículos, como caminhões e aviões, não estão nesses projetos. E aí é onde esse etanol vem entrando. O SAF, como você bem comentou, é uma maneira de você ter combustível de aviação mais verde, mais biodegradável, menos poluente do que o querosene de aviação, por exemplo, e você tem aí uma forte demanda da Europa nesse sentido. Também não é tão popular o carro etanol quanto aqui no Brasil, nos carros de passeio. A empresa tem a possibilidade de colocar em outras geografias que não o UK, por exemplo, porque essa transição ela é um pouco lenta e a gente ainda não tem quantidade de níquel e cobre para gerar baterias suficientes para essa transição. Claro que isso é um processo lento e que as autoridades vão colocando os seus targets, forçando a transição, ir evoluindo, mas a gente sabe que isso deve acontecer de uma maneira bem mais lenta do que os policymakers gostariam. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação por aqui, é sempre um prazer receber a equipe da Levante na nossa programação, é sempre um prazer lhe receber, já que está sempre por aqui trazendo esses insights, essas ideias, este trabalho que vocês fazem aí todos os dias. Muito obrigado mesmo pela participação, sejam sempre muito bem-vindos aí ao nosso BMC Closing e também ao restante da nossa programação. Eu que agradeço, Gabriel, muito obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição aí para novos contatos da BMC. Forte abraço, até a próxima. Só uma última dúvida aqui, João, para quem quiser conhecer o teu trabalho, o trabalho da Levante, como que faz, por favor, só para a gente pontuar aí para quem se interessou e está nos assistindo. Na Levante Corp, a gente atua aí majoritariamente atendendo cerca de 130 escritórios da rede XP, então, se você for cliente de algum desses escritórios de agentes autônomos, nosso material é distribuído através dos assessores. Nós também atendemos através da plataforma de pessoas físicas da Inside. Os nossos materiais são postados na plataforma da Inside, que é um veículo aqui da Levante. E nós também temos a linha do Levante Ideias. Aí já é uma outra equipe que é liderado ali pelo Rafael Bevilacqua e também pelo Henrico. Na pessoa física, você pode me acompanhar os meus posts no Twitter através do João Contador 11. Maravilha, então, para vocês que se interessaram, conheçam todas essas plataformas de distribuição de conteúdo da Levante também. Sempre um prazer tê-los por aqui. Agradeço imensamente pela participação. João Abdoni, analista da Levante Corp. Vamos ao fechamento do mercado, Isa. Como é que fecharam as negociações lá no mercado internacional? A gente fala mercado internacional, mas a gente está falando especificamente sobre Estados Unidos, né? Exatamente. Então vamos lá ver como é que fecharam as bolsas por lá. Os principais índices lá nos Estados Unidos, lá em Wall Street, fecharam em queda aí, depois do início, algumas ações estarem em alta aí no meio das negociações, porém, então, Dow Jones fechou com queda de 0,05%, S&P 500 queda de 0,56% e Nasdaq Bolsas Tecnologias, aí após o anúncio do lançamento do iPhone 15, fechou com queda de 1,04%. Temos também
a Apple, né, como você trouxe, então, por volta das 4 horas ali, estava aprofundando as perdas por ser quase 3% de queda. E temos também o fechamento do petróleo aí, após esse anúncio, após o relatório da OPEP+. O preço do petróleo voltou a fechar em alta ali, com os investidores reagindo. Então, o relatório da OPEP+, barril WTI com alta de 1,78% aos $88,84. Agora o barril Brent, que é a referência para a Petrobras, fechou com alta de 1,57% aos $92,06, Gabriel. Maravilha. E o mercado brasileiro, o que será do nosso Ibovespa? O que será? Aqui, ó, temos o Ibovespa novamente no positivo, quase 1% de alta, 0,93%, chegou em algumas ocasiões a bater os 118 mil pontos, não conseguiu manter este patamar, fechou nos 117.968 pontos, mas é um patamar bem atrativo aqui para a Bolsa, que chegou a encostar lá nos 115 mil no comecinho deste mês. A gente tem pouca base de análise, são 7 pregões aí neste mês de setembro. O mês começou numa sexta-feira, então a gente tem ali um pouquinho mais quebrado este mês de setembro. No entanto, nós tivemos 3 pregões positivos e 4 pregões negativos. A gente praticamente não está saindo muito do lugar. Agosto foi terrível, foi um mês aqui bem infame para os investidores. Nós tivemos uma queda bem expressiva, inclusive encerrando o mês de agosto com 5% de queda, e neste mês de setembro nós ainda temos um resultado aqui positivo. Se eu conseguir esticar neste momento a variação mensal, 1,92% de alta no mês. Então, são 7 dias, 7 pregões, não saímos muito do lugar, mas estamos no positivo, 1,92%, fechamento a 0,93% de alta para o Ibovespa, 117 mil pontos de volta à nossa tela. Quais são os principais destaques, tanto positivos quanto negativos? Nós temos Pets com 5,80% de alta, voltando aqui aos R$ 5,84. R$5 é pouco para Pets se você estiver olhando para o horizonte um pouco mais esticado. Alguns anos atrás aí o ativo chegava a encostar aqui. Eu vou até trazer o mapa na minha tela, porque fica mais fácil para vocês darem uma olhada. Se a gente pegar aqui para o ano de 2021, Pets estava lá nos R$28. Então R$28, para quem olha para um ativo a 5, não é um patamar interessante. Desde o começo do ano, nós tivemos aí bastante oscilação e o resultado ainda é negativo para o ativo em 6,47%. Claro, para quem viu cair de 28 para 5, 6% não é muita coisa, mas para quem está posicionado no ativo aí desde o começo do ano, não é um resultado tão atrativo. Hoje, 5,80% de alta não é suficiente para suprir estes 6% que ainda caem aí para a Pets no ano de 2023. Açaí e Apvida completam estes ativos em destaque. Nós temos CVC de volta aos destaques positivos, 3,80%, mas se nós dermos uma olhada aqui, também CVC repetiu alguns movimentos que o Ibovespa também fez. Então, ainda estamos no negativo neste mês de setembro com ativo de CVC. Alpargatas, EZTEC, Dexco, alguns ativos também aqui do setor de construção civil entre os principais destaques. Setor de não de minério de ferro, setor de proteína animal, setor de frigoríficos. Praticamente todos os ativos no positivo. Nós temos aqui BRF, a Marfrig também ganha um pouquinho de valor, a Minerva fechou no negativo, todas ali com 1%, 0,90%. Quem se destacou mais foi a BRF, 2,17% de alta no dia de hoje. Para o lado negativo, nós temos por aqui Braskem, também engatando o seu segundo dia consecutivo de quedas, 2,27% de queda. Localweb em queda de 2%. E CSN Mineração, depois do bom dia de ontem, hoje corrige 1,83% de queda. Então, temos o Ibovespa formado, claro, por todos esses ativos que temos aqui na tela, mas quem pesa mais, quem foi mais negociado no dia de hoje, foi Petrobras, Itaú e Bradesco, no campo positivo. E do lado negativo, quem foi mais negociado foi Vale 3, Redditor e Ambev. Mais força compradora do que vendedora, o Ibovespa sobe, principalmente quando os principais ativos, é o caso de Petrobras e Bancões, estão no patamar positivo. Vale não caiu tanto para frustrar
o movimento do Ibovespa. Então, praticamente em estabilidade aos R$ 67,62. Já faz alguns dias que Vale está neste mesmíssimo patamar. Inclusive Petrobras ainda nos R$ 33. Então, não se mexer quando o patamar está alto, quando o preço está alto, é até bem interessante. Agora a Vale tenta se recuperar desde o começo do ano, já caiu bastante, chegou a encostar inclusive nos R$ 96 no comecinho do ano de 2023 e agora R$ 67, um pouquinho distante destes preços que foram atingidos no começo do ano, Isa. Bom, vamos então com um pouco de notícias internacionais, porque mesmo com respiro, a economia da China está enfrentando o crescimento mais lento do que o previsto anteriormente, devido às dificuldades no mercado imobiliário, que já foi um motor de crescimento global. Uma pesquisa da Reuters com economistas indicou que a economia chinesa deve crescer 5% este ano, abaixo da previsão anterior de 5,5%. O mercado imobiliário em declínio, a dívida crescente e outros desafios econômicos estão afetando o crescimento da China e os riscos de rebaixamentos adicionais são uma preocupação por lá. Maravilha, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que o país vai ingressar no Banco dos BRICS. A decisão foi anunciada nas redes sociais do líder venezuelano como parte dos esforços para fortalecer os laços econômicos e políticos com outras nações em meio às sanções internacionais e à crise econômica que o país enfrenta. Maduro esteve na China no começo do mês e fez reuniões com a presidente do Banco dos BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff. O ingresso da Venezuela no grupo pode ter implicações significativas nas relações geopolíticas globais. Bom, e ainda no cenário internacional, o líder norte-coreano Kim Jong-un chegou à Rússia nesta terça-feira. Ele viajou em um trem blindado para uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin. O local do encontro ainda não foi revelado. A reunião ocorre enquanto o Fórum Econômico Oriental acontece em Vladivostok, perto da fronteira com a Coreia do Norte. As discussões devem incluir cooperação bilateral e questões de segurança, apesar das negações de ambos países sobre armas. E o presidente russo Vladimir Putin alertou que a crescente inflação levou o Banco Central a aumentar as taxas de juros para 12% no mês passado e que a economia russa sofreria se os aumentos de preços não fossem controlados. As declarações foram dadas no Fórum Econômico de Vladivostok. Putin também mencionou que via problemas na volatilidade do rublo, destacando que o governo possui ferramentas para manter a moeda e os mercados sob controle. Ele não previu mudanças abruptas nas políticas de controle de capitais ou outras medidas para limitar essa volatilidade. A gente tem uma atualização que acaba de sair sobre Petrobras. A Petrobras informou que o navio plataforma FPSTO de Sepetiba chegou ao Brasil na última sexta-feira, vindo da China, e será alocado no Campo de Mero, no bloco de Libra, no pré-sal da Baía de Santos. Segundo a companhia, o FPSO terá capacidade de produzir diariamente até 180 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás. A previsão é que a operação se inicie no quarto trimestre deste ano. Agora, vindo para a política econômica aqui do nosso país, Alexandre Padilha, confirmou que Esporte e Fazenda vão dividir apostas, mas a arrecadação será com o ministro Fernando Haddad. O ministro de Relações Institucionais, então, Padilha, confirmou que tanto o Ministério da Fazenda quanto o do Esporte terão estruturas para lidar com apostas esportivas, uma forma ali de arrecadação. Para tentar, inclusive, né, já se falava aí para tentar equalizar, não uma das possibilidades, né, a questão do déficit zero em 2024. Arrecadação, regulação e fiscalização ficarão na pasta comandada por Fernando Haddad. Segundo ele, há uma secretaria de acompanhamento das apostas do Ministério da Fazenda que tem um papel de arrecadação, de registro, de outorga e também regulação. O Ministério do Esporte é que vai ter a estrutura de acompanhamento do tema das apostas. Então tá aí o anúncio em relação a mais uma possibilidade de arrecadação para o Ministério da Fazenda. Gabriel, que temos aí após fechamento de mercado que destaca, e a gente falou agora de Petrobras, né? Petrobras aí, você tem aí o papel para a gente... Tenho sim. A Petri 4 aberta neste momento, 0,48% de alta, R$ 33,53. Patamar interessante, já que se nós esticarmos o ativo desde 1995,
ele não atinge esses R$ 33,00. Então, R$ 33,00, zona de máxima histórica para a Petrobras. Já chegou a encostar, inclusive, quase nos R$ 34,00 ao longo do dia de hoje. Então, Petrobras forte e muito forte neste ano de 2023. Se recuperou, inclusive, das quedas no período eleitoral. Volatilidade veio bem forte para a Petrobras no final do ano de 2022 e ela conseguiu se desvencilhar dessas quedas e, claro, já soma 68,92% de alta neste ano de 2023. É um dos principais ativos aqui da nossa Bolsa de Valores. Claro, tem ativos subindo 200%, 300%, mas Petrobras, por sua magnitude, por ser uma das principais companhias do mercado brasileiro, crescer 68,92% num ano é sim um patamar bem interessante. E, claro, uma notícia que vale a gente destacar. Petri 4, R$ 33,53, zona de máxima histórica. Não dá para cravar a máxima histórica porque o ativo vai subindo, vai descendo ali, acaba não fechando nestes altos patamares, mas zona de máxima histórica para o ativo. Então, a gente vai continuar falando sobre o mercado financeiro, as bolsas já fecharam, mas tem mais notícia no radar e, claro, a gente faz um retrospecto, tenta olhar para um ativo específico de cada vez. Daqui a pouco a gente volta com o BMC Close, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais atualizações sobre o mercado financeiro nacional e internacional e o que esperar para o restante da semana. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta, BMC Close na área, trazendo tudo o que você precisa saber para encerrar este dia de negociações bem informado. Nós já tivemos os diversos destaques do mercado corporativo que já aconteceu com o mercado, mas o que vem a acontecer nesta semana ainda? Quais são os principais indicadores que eu devo ficar atento até o final de semana, até essa sexta-feira? Chamo a atenção, claro, para a divulgação dos dados de inflação aos consumidores nos Estados Unidos, o chamado CPI na sigla em inglês, mas basicamente é o IPCA lá dos Estados Unidos. Vai ser divulgado nesta quarta-feira, no caso amanhã, pela manhã às 9h30 da manhã. Então fique sintonizado aqui na BMC News, nós vamos dar este dado em tempo real.
Se tivermos claro qualquer coisa fora das estimativas, algo em disparidade com as projeções do mercado, a gente pode ver alguns movimentos mais bruscos das bolsas nos Estados Unidos. A gente pode ver que todos esses principais índices andam com o freio de mão puxado, esperando este dado em específico. Lá nos Estados Unidos a gente fala, claro, de inflação tanto aos consumidores quanto aos produtores. CPI, que é o dos consumidores, vai ser divulgado amanhã. PPI vai ser divulgado na quinta-feira, então dados de inflação que são fundamentais para a tomada de decisão de política monetária. O Banco Central dos Estados Unidos já disse que vai tomar a decisão em cada reunião, vai evitar contratar já decisões futuras e, de acordo com os indicadores, o que a economia estiver passando para estes dirigentes de política monetária, essa política de juros, principalmente lá nos Estados Unidos, vai ser alterada conforme o necessário. Então, dados de inflação e dados de emprego são super importantes para fazer essa análise. Amanhã nós teremos novos dados de inflação que podem ou deixar o investidor alegrinho ou deixar o investidor tristinho, preocupado. Nós teremos, claro, de esperar a divulgação amanhã, 9h30 da manhã, aqui na BBC News. Você vai ter acesso a este dado na íntegra. Nós vamos repercuti-lo, claro, com os principais especialistas do mercado e, claro, trazer todos os impactos, o que este dado vai causar. Será uma marezinha, uma marolinha ou será um tsunami no nosso mercado brasileiro e internacional? Vamos aguardar. Na quinta-feira tem dado de inflação aos produtores. Costuma ser um pouco mais tranquilo o dia de divulgação de PPI, no entanto, sim, é importante também porque é tomado, às vezes, como também uma prévia da inflação. Os preços chegam primeiro aos produtores, depois são repassados aos consumidores. É uma dinâmica que pode acontecer, então dados de inflação aos produtores na quinta-feira também são super importantes de vocês acompanharem. Para a quinta-feira ainda, ou seja, não amanhã, depois de amanhã, temos decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Nós estamos com olhos atentos. No Brasil já iniciamos o ciclo de corte de juros. No entanto, na Europa e nos Estados Unidos, a gente ainda não parou de subir juros. Nos Estados Unidos até tem uma dúvida se foi a última subida, se este é o patamar definitivo dos juros, mas na Europa é um ritmo constante de subida de juros, de novos aumentos. Então, esta decisão da quinta-feira é super importante e mais especial, mais importante do que a decisão, a coletiva de imprensa dos diretores de política monetária e também da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que vem logo em seguida. Então, fiquem atentos, sintonizem na BBC News, quarta e quinta-feira, dados importantes, você pode ser afetado por essas divulgações. E agora, para falar um pouco sobre o que está acontecendo no nosso mercado financeiro nacional e internacional, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela Felipe Fradinho, analista técnico da Empíricos Investimentos. Muito obrigado pela participação. É um prazer lhe reencontrar, Vi. Fala, Gabriel, beleza? Tudo bem, Isa? Vamos lá então, hoje dia 12 de setembro, terça-feira. Vamos falar de gráfico aí. Maravilha. Felipe, eu tenho algumas dúvidas, em especial relacionadas aqui ao nosso Ibovespa. Encostamos no 118, são dias bem positivos, segunda e terça-feira aqui a gente tem, ontem foi mais de 1% de alta, hoje quase 1% de alta, dias bem interessantes para o nosso Ibovespa, então eu gostaria de trazer aí essa ferramenta, o gráfico, para nos ajudar na tomada de decisão. Ainda estamos numa zona meio difícil de se analisar para o Ibovespa, é complicado olhar para o patamar atual deste nosso índice acionário. O que você consegue tirar de informações dessa tua expertise, analisando gráficos e olhando para o mercado financeiro todos os dias? Bom, com certeza, né? Antes de qualquer coisa, né, a gente pode ver que a tendência, né, do Ibov nos últimos 2, 3 meses aí é uma tendência de baixa, né? Realização após a obtenção da máxima do ano no dia 25 de julho, onde o Ibovespa bateu aí nos 122.750, né? Lá em cima mesmo, até foi um pouco acima, 123.009. E a gente pode ver que o Ibov acabou realizando, né, na primeira quinzena inteira de agosto, que inclusive foi aquela queda maior consecutiva, né, histórica, inclusive, se não me engano, foram 13 pregões de queda consecutiva. E aí a gente, né, traça, eu gosto sempre de utilizar a ferramenta do Fibonacci, né, as retrações de Fibonacci, para traçar essa pernada e identificar quais são os pontos de recuo prováveis, né? A gente pode ver aqui que a região de 50% foi a máxima da última semana de agosto,
E na primeira semana de setembro, também essa região de 50% de todo esse movimento foi testada como resistência. Essa região se encontra exatamente nos 118.500. Né? Sim, com certeza a gente vê, né, uma bela retomada no pregão de ontem e o de hoje, né? Só do fechamento de sexta-feira até o fechamento de hoje, a gente tem uma apreciação de 2,3%, tá? Inclusive levando aí ao melhor fechamento hoje do mês, né? Levando em consideração aí a sexta-feira retrasada, semana passada completa e essa semana atual nossa, né? Então, melhor fechamento do mês no Ibovespa, em 117.968, porém, deve dar outra segurada na hora que bater aqui nos 118.500. Por outro lado, rompendo essa região dos 118.500 e também essa máxima aqui, nos 118.830, né, aí o céu começa a ficar mais claro para a gente, e aí 119.500 para depois ir lá brigar na máxima do ano, na casa dos 123 mil pontos. Porém, esse 118.500 é aí o ponto decisivo para a gente identificar para onde que vai o Ibovespa. Maravilha, Fradinho. Eu tenho outras dúvidas aqui relacionadas a alguns ativos específicos, em especial a Vale. Vale foi para os quase R$70, voltou para os 67, mas não voltou para os R$61. A gente tem bastante incertezas rondando as operações da companhia, mas olhando para o gráfico, algo se desenhou nestes últimos pregões ou algo nos indica aí alguma tendência um pouco mais otimista, pessimista para o ativo, em alguns tempos gráficos um pouco maiores, porque R$67, se a gente for olhar para uma Vale que encostou nos 96, é um patamar bem baixo, mas olhando para uma Vale que encostou nos 61, nos R$60, é um patamar um pouquinho mais alto. O que você tem de informações, o que você consegue tirar aí dessa análise olhando para o gráfico da companhia, que é um gráfico bem emocionante, aí eu estou vendo na sua tela, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, é um gráfico aí que emociona. Vamos lá então, com certeza a Vale opera muito encaixotada, por mais que com uma grande amplitude, tá? A gente está falando de 58%, é uma amplitude gigantesca, mas eu quis dizer em relação a esse caixote, em relação ao patamar de suporte e de topo, que são patamares muito clássicos, né? Então a Vale, quando ela chega nesse intervalo entre os 90 e os 94, ela costuma formar topo e depois perde muito valor. Estou falando em consideração aos últimos 21, 22 meses, né, o ano passado inteiro e esse ano atual também. E por outro lado, quando ela chega na casa dos 59 aos 61,50, ela costuma formar fundo e voltar a subir. Ela veio, né, em queda vertiginosa de janeiro para cá. O ativo chegou a perder aí do melhor momento do ano até o pior, que foi no mês passado, 35% de valor, né? Saiu desses 90 e foi lá para casa dos 61, tá? E segurou aqui e apreciou até os 68. Segurou aqui no 62 e depois apreciou também aos 70 e 70. Depois voltou aqui no 61, renovou a mínima do ano, inclusive, no mês passado, no meio do mês passado, e depois voltou de novo para essa região dos 70. Ou seja, parece que a gente tem uma tendência de prazo um pouco menor, como se a gente traçasse mais uma região aí de caixote, né? Não mais com os topos na casa dos 91, 93 reais, mas aqui na casa dos 69, 70, né? Então, Vale, eu nesse momento aqui próximo dos 70 reais não compro, até porque agora a gente ainda tem a média de 200 funcionando como resistência, que é mais um fator para acreditar que isso aqui vai formar um topo, tá? E, né, só vou voltar a olhar com bom, né, a olhar para a Vale aí com mais carinho na hora que ela passar dos 71 reais. Passando dos 71, aí direto lá a casa dos 80 deve ser buscado, sem muita enrolação. Assim como saiu aqui do 61 e veio no 70 reais, né, com bastante facilidade. Subiu 15% aí em 2 semanas, mais ou menos, né? Então, passando de 71 fica bonito. Agora, comprar aqui nesse momento, no 67, 68, não compro de jeito nenhum. Só volto a comprar Vale aqui no 61, 61,50. Maravilha. O pessoal olha para esse movimento bem amplo e fala, pô, se tá no espaço baixinho ali do gráfico, se eu comprar, ela vai voltar para os 94, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né, Felipe? Então, ficar atento a estes patamares de preço é super importante para você que está buscando montar uma operação
de curto, médio, longo prazo e também utilizar essas ferramentas que são super importantes. É este gráfico emocionante de Vale nos últimos praticamente 2 anos aí de negociação para a companhia. Outro gráfico que me chama bastante a atenção, e agora partindo um pouco mais para setor bancário, que também tem bastante peso no nosso mercado financeiro brasileiro, é o ativo de Itaú. Itaú apresentou bons resultados nessa última temporada. A gente vem discutindo, inclusive à época da divulgação dos resultados, se Itaú deveria ser precificado em mesmo patamar que Santander e Bradesco. Seria, claro, que os dois bancos serem descontados, o Itaú teria, claro, de negociar com um prêmio a mais que essas duas instituições financeiras. Vem num bom movimento de alta, não tem como reclamar aí de Itaú nos últimos anos, mas eu gostaria de saber especificamente que a gente pode tecer de informações para frente, ou seja, Itaú, dá algum indicativo, pelo menos para você, quando olha para este gráfico? Vamos lá, Gabriel, você falou muito bem em relação aos períodos de operação, né? Tem que também frisar sempre o pessoal, né? Olhar o último ano para operar, fazer um trade de 1 semana, 2 semanas, isso também não adianta, né? O tamanho do gráfico analisado, ele é proporcional ao seu objetivo final de ganho e o seu limite de perda também, né? Então não adianta olhar o gráfico de 2, 3 anos para trás para fazer uma operação de 2, 3 dias, né? Então tem que sempre deixar isso frisado para o pessoal. O gráfico de Itaú, né, no longo prazo, claro, né, maravilhoso, né, não tem nem o que falar, tá? Eu tirei o zoom de propósito para que vocês possam ver como é que o ativo se comporta. De 2020 para cá, opera dentro de um canalzinho de alta, tá? Também na tendência primária do papel, vamos dizer assim, é uma tendência de alta. E nos últimos meses também a gente pode ver aqui um direcional muito claro para Itaú, tá? Que vem também, né, respeitando o Fibonacci, fazer fundos na primeira retração do 61.8, né, que é a região aqui dos 26,74. Um fundo perfeito, segundo fundo perfeito, terceiro fundo perfeito e volta a subir. Acho que pela minha explicação aqui você já consegue entender mais ou menos em que patamar de preço eu busco novas compras, né? Essa região aqui dos 26,75, 26,80 seria a compra ideal. Porém, né, o comportamento de sexta, ontem e hoje, já mostra que o papel fugiu um pouco dessa região e não deve voltar aqui tão cedo para esse patamar. Novas compras para Itaú, eu consigo pensar no papel aqui passando dos 27,74, tá? Em 27,75, 27,76 aí, pode ser um patamar interessante para pensar em compra, com o primeiro objetivo aqui nos 28,50, mais ou menos, né? Ganhando aí quase 3%, e um próximo objetivo na casa dos 29,20, ganhando quase 5,5%, né? Uma perda aí no 27,17, perdendo 2%. Tendência de curto prazo para Itaú é de alta. O melhor ponto de compra mesmo seria aqui nos 26,74, mas acho que o papel deve demorar um pouco para voltar para essa região. Se voltar logo, eu já compro de novo nessa região de suporte, que agora ainda conta também com o auxílio da média de 200 como suporte. Então, mais um motivo para acreditarmos que Itaú, se voltar lá, deve segurar nessa região e voltar a subir. Felipe, você pode dar uma olhadinha em dólar para gente? Para saber como é que está se comportando? O dólar que estava aí sendo uma incógnita, estava com um comportamento bem diferente aí, né? Alguns analistas técnicos dizendo aí que não é muito comum que está se vendo aí nos últimos dias. Vamos lá então, com certeza, né? O dólar, né, eu sempre gosto de frisar aqui, né? Me proteger, vamos dizer assim, que tem 1 milhão de variáveis internas e externas, né, que acabam influenciando no ativo. O dólar, ele veio, né, renovar a mínima, inclusive, de bastante tempo, né? O dólar futuro aí, olha, no nosso gráfico nem aparece aqui negociação nessa região depois de 2019, por exemplo, né? A gente pode ver que veio fazer realmente essa mínima e já voltou para essa grande zona aqui de indefinição, que é a região aí entre os 4,83 e essa até aqui, até os R$ 5,02 mais ou menos, também é tido como uma região interessante aí de topo, vamos dizer assim, para essa congestão maior. Opera muito enrolado com as médias, eu não gosto de operar dólar, né? Nesse momento aqui em que as médias se cruzam todo instante, esse cruzamento, né, repetido de médias mostra indefinição do próprio mercado em relação ao ativo, tá? E a gente pode ver aqui volumes grandes nos dias de valorização do ativo, o que leva a crer que o papel vai se valorizar, mas o gráfico não mostra isso não, continua aqui na congestão, inclusive voltou ontem, né, na mínima do dia, ao centro dessa congestão.
Então, do meu ponto de vista, o dólar vai ter alguma dificuldade para passar aqui da casa dos 5,4, 5,5, né? Inclusive, a gente viu também o euro recentemente, né? Até pego aqui para vocês, ó. O euro futuro também negociando numa região aí bem próxima do dólar de preço. Então, isso quando acontece, teoricamente, né? Teoricamente, leva-se a crer que o euro vai voltar a se esticar em relação ao dólar. Maravilha. Inclusive, já que a gente falou dessa relação, eu não sei se você consegue esticar aí pra gente, mas o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, não sei se você consegue puxar este gráfico por aí, já que a gente falou sobre dólar em paridade com outras grandes moedas internacionais. Não sei se vai ter disponível, se não tiver a gente deixa para uma próxima ocasião, a gente analisa isso com calma depois. Eu consigo abrir aqui numa outra ferramenta. Ah, maravilha. Ah, peraí. Vamos lá, então. Peraí, gráfico interativo. Perfeito. Vamos lá, então. DXY, como você bem antecipou, né, é o dólar frente a outras 6 principais moedas, né? Estamos falando aí de euro, libra, iene, coroa sueca e tem mais alguma que eu sempre esqueço alguma das moedas, né? Dólar canadense, se não me engano, né? E aí, o dólar, quanto mais alta é essa cotação aqui, mais valorizado está o dólar em relação a essa cesta de moedas, né? A gente viu que na segunda-feira o DXY caiu vertiginosamente e hoje operou mais lateralizado, né? Quando a gente olha aqui a amplitude de hoje, 0,03 de alta, né? Bem próximo aí do 0 a 0. Porém, do meio de julho em diante, a gente viu uma baita apreciação aí do dólar em relação a essa cesta de moedas, mostrando aí que mesmo com o dólar passando, né, até volto para o nosso gráfico aqui, mesmo com o dólar passando por essa dificuldade, as outras moedas parecem que caíram mais, né? Então o dólar acabou se valorizando e voltou a romper os topos anteriores e chegando aqui numa região que costuma travar, que é essa casa aqui dos 105 pontos aí, né, no DXY. Um topo, 2 topos, 3 topos, e agora pode-se que venha buscar um novo topo. Negociação quase dos últimos 12 meses, melhor dizendo, tá? Então pode ser que o dólar volte a desvalorizar aí de acordo com o que a gente viu no nosso gráfico também, que o dólar pode voltar para essa região inferior aqui dos 4,84, 4,85, os gráficos conversando bastante. Maravilha, Felipe, se puder descompartilhar a sua tela só para nos despedirmos, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso fechamento de mercado. Uma mensagem final aos investidores, a que pontos você está atento nesta semana, já que a quarta-feira já está quase acabando, o que você está monitorando neste restinho de semana? E claro, uma mensagem final a todo mundo que nos assiste neste momento. Vamos lá então, né, Gabriel? Você estava falando antes, estava acompanhando a sua fala, né? Amanhã a gente vai ter aí alguns eventos bem relevantes, né? A gente tem PIB da Grã-Bretanha, né? Já na nossa abertura já vai ter saído o dado. A gente vai ter índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, tudo amanhã. E na quinta-feira a gente tem vendas do varejo dos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, inflação ao produtor, que você também falou muito bem, e coletivo de imprensa do Banco Central Europeu, explicando aí a decisão da taxa de juros também na quinta-feira. Então, amanhã e quinta-feira a gente vai ter um mercado bem animado. Eu, pessoalmente, não gosto, né, de tentar antecipar esses dados. No gráfico a gente opera aí sempre numa postura reativa ao que o preço vai dizendo pra gente. Então, não tente adivinhar qual vai ser o número divulgado, né, mas vamos ficar atento e a partir daí, o movimento que o mercado der pra gente, a gente acaba surfando essa onda. Maravilha, muito obrigado, Felipe Fradinho, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação na lista técnica da Empíricos Investimentos. Valeu. Ótima tarde, pessoal. Um forte abraço, tchau. Uma ótima tarde a ti, só um último panorama aqui dos mercados internacionais para encerrarmos o nosso programa. Temos o Ibovespa se fechando a 0,93. Eu não falei sobre o dólar, mas tivemos aí um fechamento a 0,37% de alta, R$ 4,96. Conversamos bastante sobre os possíveis movimentos da moeda norte-americana frente ao nosso real brasileiro, com o Felipe Fradinho há pouco. Então, para você perder um pouco a conversa, é só voltar bem rapidinho na nossa programação. Outros ativos interessantes, Light fechou com 4,40% de alto, ativos se valorizando e se valorizando
bastante. Então, R$ 5,69, se a gente pegar o preço dos últimos dias, não é lá um movimento tão significativo, porque setembro está bem animado aqui para o ativo de Light. No entanto, 4,40% de alta. Petrobras, 0,48%. Sabesp, 0,81% de alta. Se nós puxarmos aqui também na nossa tela, tirarmos o Ibovespa, que é o principal índice acionário, e colocarmos um outro índice que eu também gosto de olhar bastante, o índice SMLL, o índice que compila algumas das principais small caps aqui do nosso mercado brasileiro. Nós temos aqui, eu acho que já está aberto aqui, o Pets é o principal destaque em ambos os índices, eu fiquei um pouquinho mais confuso. Mas temos do índice SMLL, Pets 5,80%, Marfrig 2% de alta, BRF 2,17%, Azul, que apresentou seus resultados operacionais, 0,29% de alta, não é um movimento muito incisivo de Azul. Aqui eu estou angariando os ativos pelo volume negociado. Quando a gente vai para a variação, temos aqui alguns ativos bem interessantes. Mega, 10,38% de alta, Ômega Energia aqui na nossa tela. Nós temos também Login, também com 10% de alta apenas no dia de hoje. Lembrando, variação diária na nossa tela. Temos aqui também o ativo de BR Properties, 7,62% e Brasil Agro, 7,16% de alta. DASA também completa aqui os ativos com a maior oscilação positiva, com 6,40% também de alta. No patamar negativo, tem poucos ativos aqui perdendo valor no dia de hoje. Temos TC com 4,17% de queda no dia de hoje e outros ativos aqui também, como o ativo de Infracommerce, 2,63%, anunciou um possível aumento de capital. Este aumento de capital ainda não foi desenhado, teremos assembleia no final do mês para discutir com os acionistas a possibilidade deste novo aumento e uma mudança nas cláusulas do Estatuto da Empresa para possibilitar esta nova oferta de ações. Então, uma mudança que deve ocorrer neste final de mês. Nós estamos conversando com a Infracommerce, tentando entender os objetivos deste novo processo, dessa nova emissão de ações. Segundo o que eu já conversei com a companhia, é para aumentar ali a força da sua estrutura de caixa, reduzir algumas dívidas, reduzir, claro, os seus custos financeiros no curto prazo. Nós estamos nos encaminhando aqui para o finalzinho. Eu gostaria já de deixar uma ótima tarde a você, uma despedida a você e também uma despedida à minha colega aqui de programa, Isabela Takaki. Muito obrigado, Isabela Takaki, que deixa a nossa equipe a partir do dia de hoje, fez parte da construção dessa história da BMC News. Agradeço imensamente pela participação em todos os jornais. Eu nem lembro quanto tempo que você está aqui trabalhando com a gente, que é tanto tempo trabalhando juntos. Muito obrigado por todos esses trabalhos, todos esses serviços prestados à BMC News na construção dessa história da TV de mercado financeiro aqui do mercado brasileiro. Obrigada, uma honra encerrar com você, Gabriel Monteiro, meu colega agora nos últimos dias aí de bancada, há quase 2 anos aqui na BMC News. Muito obrigada pela companhia, pela paciência, sempre você que estava do outro lado da tela. Muito boa sorte a essa TV e muitos investimentos, né? Bons investimentos sempre. Continuem sempre acompanhando a BMC News com esse grande conteúdo de qualidade, com esse grande elenco que tem aqui na única TV de investimento, né? O único canal de economia e investimentos. Bom, é isso, né? A gente tem mais bolsa para dar. Aqui, Bolsa Americana, encerrando em queda, a gente tem mais 3 minutinhos. Vamos repassar aqui o que temos de mercado americano. O Dow Jones encerrou com queda de 0,05%, SP 500 queda de 0,54% e Nasdaq 1,04% de queda aí. Então, para se despedir aí junto com o iPhone novo aí, lançamento que a gente falou bastante aí, impactando o mercado lá fora. Maravilha. Inclusive, Isa, para você que está nos assistindo, quer saber um pouco mais sobre o iPhone novo, tem matéria no nosso portal de notícias, pelo amor de Deus, hein? Não perca essa oportunidade. Está assistindo a programação da BMC News? Não sabe que a BMC é um portal de notícias também? Nós estamos em todos os lugares, né, Isa? Então, é grupo de WhatsApp, é Telegram, é canal de YouTube, é canal de TV e também portal de notícias. Nós temos ali um levantamento dos iPhones mais caros da história. Lembrando que este iPhone 15, a versão mais básica, será negociada a $800 aproximadamente.
aproximadamente aí pela versão mais básica. Isso dá, segundo aí o câmbio, aproximadamente R$4.000 pelo telefone mais básico dessa nova geração de dispositivos da Apple. E para quem quiser continuar acompanhando, claro, a Isabela Tacá, que tem as suas redes sociais, vai continuar ativa, postando sempre aí a sua rotina, né, Isa? Pelo amor de Deus. Com certeza. Estarei de longe acompanhando e torcendo muito para todos vocês da BMC News. Obrigada pela companhia de sempre. Muito obrigada, Gabriel, pela gentileza, pela parceria. E até a próxima. Último destaque aqui que eu vou fazer com você que nos assiste. Repassando, só fazendo uma recapitulação do que nós dissemos hoje. Tivemos dados de IPCA que beneficiaram tanto o mercado de juros e também o mercado financeiro voltado a companhias, a papéis, a ações negociadas aqui no Brasil. Tivemos também um relatório da OPEP, previsões para a demanda, para a produção de países fora da organização desses países exportadores de petróleo, que também deu uma boa animada no mercado de petróleo, com fechamento a $92 o barril de petróleo Brent, isso aproximadamente. Isso deu um novo fôlego ao nosso mercado brasileiro. Expectativas daqui para frente, já falei algumas vezes nesse finalzinho de programa, nesse nosso último bloco, mas tem CPI, tem também o PIB do Reino Unido, vamos ter decisão de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira, e o dado de inflação aos produtores do PPI na quinta-feira. Então, semana agitada para frente, dia agitado nesta quarta-feira, e o Ibovespa curtindo um pouquinho, surfando este bom humor, cotado aqui a 117.968 pontos. Cotação nas curvas de juros. Já falei que foi beneficiada a curva de juros por conta deste IPCA e realmente nós temos aqui um movimento negativo para todos os DIs negociados até 2033 e o destaque especial aqui vai para os DIs de 2025 e 2026, chegaram a bater 1% de descontos, mas fecharam aí 0,68% e 0,73% de desconto para os DIs de 2025 e 2026. Claro, é uma média de todos esses contratos que estão aqui negociados, que são apresentados no Profit Pro da Nelogica. Para 10 anos, os juros também caíram, mas não caíram quase 1%, caíram 0,5%, 0,53%. Então, mercado animado, mercado de juros animado e, claro, mercado preocupado, pelo menos o internacional, com esses dados que serão divulgados daqui para frente. Eu vou ficando por aqui, vou deixando aqui este nosso